Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que estás no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amados, o texto em apreço é um texto muito conhecido por todos nós, não é? E um texto prático. Pelo menos deveria ser um texto prático na vida daqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Não é? É muito interessante, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, que ela nos traz um alívio imediato quando nós lemos e compreendemos e introjetamos isso para dentro de nós e passamos a viver conforme a palavra nos ensina. E quando eu leio esse texto e vejo que é um texto muito prático, principalmente nos momentos que nós vivemos hoje, porque vivemos tempos difíceis, vivemos tempos tenebrosos, tempos incertos aos nossos olhos. Talvez os mais jovens não consigam mensurar, não é? O que seja isso que estamos vivendo. Mas nós que já temos aí uma quilometragem um pouco a mais, né, na estrada da vida, nós olhamos para tudo isso que está diante de nós e nós não imaginávamos que fôssemos viver para ver o que está acontecendo. No curso dos nossos dias, uma escalada da violência, escalada da promiscuidade, uma escalada violenta de tantas coisas ruins. O que dizer da corrupção, irmãos? O que dizer da inversão de valores nos nossos dias, aonde vemos corruptos e bandidos sendo soltos e homens trabalhadores sendo presos? Autoridades políticas não sabem o que fazem, batem cabeça diante das circunstâncias que nós vivemos. Autoridades médicas não são coesas nos seus diagnósticos. Não há uma precisão diante daquilo que nós estamos vivendo. Cristãos das mais diversas denominações, temerosos, dormem como as virgens de Mateus 25. E o pior de tudo isso é que com as suas atitudes elas acabam mostrando que estão do lado daquelas que carregavam pouco azeite, se esquecendo dos acontecimentos, se esquecendo do poder que transforma. Nós não podemos esquecer que todo o poder foi dado nas mãos do nosso Deus, e a solução não está em um homem. A solução desse problema todo que nós temos visto não está na mão do presidente, não está nas mãos da Organização Mundial da Saúde, não está nas mãos da vacina,
que está sendo aclamada e esperada por tantos. Eu não digo com isto que nós, como cidadãos, não devemos fazer a nossa parte, e como igreja também temos que fazer a nossa parte, porém o foco deve e precisa estar em Deus, porque a solução está na mão do Senhor. Eu posso dar um tema a esta mensagem: o céu não está de quarentena. Amém? Eu me lembro do Salmo 121, né, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, da onde me vem o que, irmãos? O que vem do Senhor para as nossas vidas? O socorro do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à sua direita. O sol não te causará dano, nem a lua, nenhum mal, porque Deus, Ele tem guardado o seu povo. O céu, as regiões celestiais não estão de lockdown, ainda, porque a porta da graça está aberta. Mas vai chegar um tempo que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, decretará um lockdown eterno, onde anjos serão retirados. O Espírito Santo será retirado dessa terra, a igreja será retirada, mas o céu ainda não está de quarentena, porque 1 Pedro 3,12, a palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. A porta da graça está aberta para mim, para você e para todos aqueles que quiserem. Deus está atento a tudo, irmãos, que acontece. 2 Crônicas, capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer que Salomão, ele acaba a construção do templo, acaba a construção do palácio. Então Deus, ele se apresenta a Salomão e diz a ele assim: olha, eu escolhi esse lugar para mim, para ser casa de oração. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e curarei ou sararei a sua terra. Amém. Embora esse texto ele não esteja vinculado diretamente à igreja de hoje, porque a nossa herança não é terrena, a nossa herança é no céu, né? Embora esse texto esteja vinculado ao povo de Israel, irmãos, nós podemos considerar como figura para nós. Nós podemos considerar como um alerta, um aviso, objetivando o quê? Não incorrermos em desobediência ao Evangelho. A oração é o veículo que nos leva ao contato direto com Deus. É o que abre a porta do gabinete de Deus, irmãos, por fora. É o único recurso que não fica velho, não perde a validade, irmão, não sai de moda. É a oração, irmão. Jesus nos deu exemplo quando orava com os seus discípulos. Ele deixou isso claro. Não tem tempo determinado. É a todo tempo, é sem cessar, sem jamais esmorecer. Nós não vamos vencer batalha pegando em armas, fuzis, facas, explosivos, não. Mas a igreja, ela vence a batalha de joelhos. E nós precisamos entender isso. Por isso que no início eu disse que é um texto muito prático para os dias de hoje. Efésios 6,18, por exemplo, diz a palavra: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que diz a palavra lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. Lucas 18, versículo 1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando nós olhamos para o quadro da igreja atual, é isso que nós vemos?
Será que realmente é isso? Quando você olha diretamente para a sua vida, será que é isso que você enxerga? Uma oração fervorosa, diária, sem cessar, que não esmurece, que não cai, que o padrão não cai. É isso que nós vemos, irmãos. Nós vamos falar acerca desse texto, entendendo que a nossa oração ela precisa ser uma oração depositária. No versículo 10 do texto que nós lemos, diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a nossa vontade. Não, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração depositária é uma oração confiante, uma oração que vai remeter ao Senhor uma entrega total, é colocar tudo na soberania de Deus, é entender que Ele é soberano para decidir, que Ele sabe e conhece o que é melhor para nós. Isso é uma oração depositária. Quando nós entendemos que aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, nós temos que descansar e não nos preocupar, seja feita a tua vontade e não a nossa. Será que nós fazemos esse tipo de oração? O pastor Jeremias, eu não sei se os irmãos conhecem, mas é um dos pastores que faz, como é que é o nome daquele? Sala de prosa junto com o pastor Hernando Dias Lopes. Né? Quem nunca ouviu, ouça, porque vale muito a pena. E uma das suas mensagens, ele diz que o crente ele tem mania de orar como se faz farofa. Joga tudo ali no meio e faz aquela mistura toda. Irmãos, nós temos em nossas mãos uma arma poderosa para entendermos o momento certo e da forma que nós temos que usar. Então a nossa oração ela precisa ser depositária. Você precisa depositar a sua confiança em Deus, e não no homem, e não em vacinas, e não, enfim, em entidades religiosas, em nada disso, mas a confiança em Deus, não ficar com o controle remoto na mão, entrega isso a Deus. E quando as coisas fogem do nosso controle, né? Entrega isso para Deus. A Bíblia diz em Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Vem a tempestade, vem os terremotos, as terras se fendem, não é isso? Mas o monte Sião continua lá erguido. Assim somos nós, irmãos, quando confiamos em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aqueles que têm a confiança em Deus, não têm a sua fé abalada por qualquer circunstância da vida, seja ela qual for. Por quê? Porque a confiança está naquele que é maior de todas as coisas. Não é isso? A nossa oração ela precisa ser uma oração rogatória, né? Rogar, suplicar, peticionar. Isso significa, por exemplo, solicitar a um juiz de um outro país ou de uma outra jurisdição que determine o cumprimento de certos atos processuais, vamos dizer assim, né? Que fogem da sua jurisdição. Então, por exemplo, um advogado vai fazer uma petição, por quê? Porque aquilo fugiu da sua competência, então ele vai fazer uma petição. Nós temos que fazer isso também quando as coisas fogem do nosso controle. Quando foge da nossa alçada, é isso que nós temos que fazer, irmãos: rogar, suplicar, peticionar ao Senhor, que é conhecedor de todas as coisas. O que eu posso fazer, eu não preciso peticionar. Por quê? Porque Deus te concedeu inteligência, Deus te concedeu raciocínio, Deus te concedeu sabedoria, memória, consciência, saúde. Para quê? Aquilo que estiver ao seu alcance, você faz. Ele te deu tudo isso para isso. Agora, aquilo que foge do teu alcance, nós temos que nos achegar a Deus. Quando a vida emocional foge do nosso alcance, nós temos que suplicar, peticionar, rogar ao Senhor. Quando a vida financeira foge ao nosso alcance, nós temos que peticionar a Deus. Quando algo na nossa vida foge ao nosso alcance, nós precisamos entender que tudo está ao alcance dele. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, nós percebemos algumas passagens
que diz: seja feita a tua vontade. É a nossa vontade? Não, é a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa vontade não prevalece. Não é? Nós não temos o controle sobre a vontade de Deus. Perdoa-nos. Nós podemos nos perdoar, irmãos? Foge da nossa alçada ou não? Não foge? Então nós temos que suplicar. Nós temos que peticionar. Não nos deixe cair. Foge também do nosso controle, muitas das vezes. Então nós temos que chegar a Deus rogando, suplicando, em orações rogatórias. Não é fazer aquela farofa e por isso que o Espírito Santo, ele roga ao nosso favor, que às vezes a gente não sabe nem como pedir, como falar. Você imagina Deus recebendo a oração de muitos crentes, se o Espírito Santo não organizar isso? Irmãos, a nossa oração, ela precisa ser uma oração suportatória. No versículo 13, a parte A diz: não nos deixe cair em tentação. Por quê? Existem momentos das nossas vidas que nós precisamos ganhar forças para aguentar lutas, tolerar, né? Tolerar os nossos irmãos. Nós precisamos de força, não precisamos, pastor? Não precisamos de força? A Bíblia diz que nós temos que tolerar uns aos outros. Precisamos, às vezes, de força para tolerar o irmão que é mais fraco na fé. A Bíblia ensina isso. Precisamos resistir dias maus, aguentar sem desvanecer, sem deixar a bola cair, sem deixar a peteca cair. Não pode cair, tem que estar sempre em alta. Mas nós precisamos buscar isso sem desviar. Já que eu tenho que passar pela prova, vamos passar, irmãos, pelas adversidades, sabendo que Deus passará conosco. Passar pelo vale, sabendo que Deus estará lá. Passar pelo deserto, sabendo que Ele também vai estar, pela fornalha, pelos rios, enfim. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, o Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acho que não tem nada pior do que passar pelo vale da sombra e morte. Quando falamos em sombras, obscuridade, morte, irmãos, é coisas terríveis. E o salmista diz: quando eu estiver lá, no meio dessas circunstâncias, eu não vou temer, porque o Senhor estará comigo. A tua vara e o teu cajado vão me consolar. Moisés passou pelo deserto, Deus estava lá presente. O Senhor passou com Sadraque, Mesaque e Abednego pela fornalha. E essa passagem nos impressiona muito, porque quando estamos hoje, né, fazendo um churrasco, por exemplo, a roupa fica com cheiro de queimado, cabelo, enfim. E a Bíblia diz que nem um fio de cabelo daqueles homens cheirava a fogo. Mas por quê? Porque o quarto homem estava lá dentro. O Senhor estava lá dentro. Quando passares pelo fogo, quando passares pela água, o Senhor estará contigo. Quando o leão estiver na tua frente bramando, o Senhor estará contigo. Irmãos, em tempos difíceis, os nossos olhos têm que estar em Deus. Não é isso? Então a sua oração, ela precisa ser também uma oração suportatória. Quando o peso estiver excessivo, não murmure, não reclame, mas coloque os teus joelhos no chão, dentro do teu quarto, e peça ao Senhor: Senhor, me protege, não me deixe cair em tentação. Glória a Deus, aleluia. A sua oração, ela precisa ser uma oração consagratória. Qual foi a última vez que você consagrou algo ao Senhor? Qual foi a última vez que você consagrou um tempo ao Senhor? Né? Irmãos, consagrar coisas, instrumentos, ou seja, o que for, a Deus ou a nossa própria vida, né? Consagrar o lugar de oração. Quando nós olhamos para 2 Crônicas 7:16, por exemplo, diz assim: pois agora escolhi e consagrei esta casa para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Uma vez consagrado, nós não podemos mudar a sua destinação.
Você consagrou a sua vida a Deus? Então você pertence a Deus. Você consagrou algo ao Senhor? Então pertence ao Senhor. A destinação não pode ser mudada. Os filhos, quando são consagrados a Deus, a destinação também não pode ser mudada, porque são herança de Deus. Então nós precisamos entender que consagrar é dedicar a Deus. E nós podemos também fazer orações consagratórias, dobrar os nossos joelhos para nos consagrarmos a Deus, oferecer a Deus, votar a Deus, mas cumprir também. A Bíblia diz que aquele que vota não cumpre o quê? Faz o quê? Papel de tolo, não é isso? Então toda vez que você votar, cumpra. Se consagre a Deus. Consagre a tua casa ao Senhor. Consagre tudo que você tem a Deus. E não mude a destinação. Se nós, por exemplo, consagrarmos esse teclado ao Senhor, um teclado que louva ao Deus, daqui a pouco ele não pode estar tocando um pagode. Por quê? Porque foi consagrado a Deus. Se o teu coração, a tua vida foi consagrada a Deus, é templo do Senhor, morada do Espírito, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem o quê? Ciúme de nós, cuidado, zelo, né, irmãos? Então, olha aí a nossa responsabilidade. A nossa oração precisa ser uma oração intercessória. Quando olhamos esse texto que nós lemos no início, nós vemos Pai Nosso. Não é meu Pai, é Pai Nosso. Nós olhamos o pão nosso, não é o meu pão, o pão é nosso. Perdoa-me não, perdoa-nos. Não me deixe, não, é não nos deixe. Livra-me, não, é livra-nos. Oração intercessória, irmão, intercede por alguém. Clama pelos irmãos, clama pelos reis. Clame pelos governadores, porque exerce autoridade. Às vezes nós chegamos com uma lista de pedidos pessoais e nos esquecemos de pedir para o irmão que está ao nosso lado. É por isso que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas. Lembra da súplica? Petição, né? A Deus daquilo que foge ao nosso controle, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Só os homens bonzinhos? Não, por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Precisamos interceder pelas nossas famílias. Precisamos interceder pela nossa igreja. Interceder pela nossa vizinhança, pela nossa nação. Irmãos, a oração ela tem muito poder em seu efeito. A grande problemática é que nós, seres humanos, menosprezamos o seu poder. E às vezes não acreditamos naquilo que nós oramos. Quando olhamos para os textos bíblicos, por exemplo, lá de Atos, capítulo 12, né? Pedro encerrado numa prisão, cerrado numa prisão, preso. A igreja do outro lado orava incessantemente, e a Bíblia diz que aquele lugar tremeu, e Pedro foi solto. E se espantaram quando Pedro bateu na porta. Pedro bate na porta, eles não acreditaram naquilo. Quando a igreja ora, irmãos, quando a igreja ora, as regiões celestiais se movem em nosso favor. Ainda que você não esteja vendo diante dos teus olhos, a palavra diz que todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ore, faça a sua parte, interceda. Deus mudou também a sorte de Jó. Jó, capítulo 42 diz: o Senhor, pois, mudou o cativeiro de Jó, quando este murmurava? Não. Quando este orava por si mesmo? Também não. Pelos seus amigos. Jó, numa pindaíba danada. Irmãos, quando nós olhamos a história de Jó, imagina se isso acontecesse conosco.
Ia ter crente pulando, saltando do avião, pulando do terceiro, quinto, 20º andar. Jó suporta tudo isso. E em meio a dificuldades, quando ele orava pelos amigos, Deus muda o cativeiro. Deus olhou o coração. Jesus orou pelos seus discípulos. João 17, versículo 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus orou por nós, pelos discípulos, por nós. O Espírito Santo tem intercedido por cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender que faz parte do nosso dia a dia também uma oração intercessória. Não devemos fazer uma farofa, mas quando você dobrar o seu joelho, defina muito bem o que você vai fazer. Né? Para quê? Para que você não embole aquilo tudo, mas que você seja específico naquilo que você vai orar. Precisamos ter especificidade na oração. Nós temos uma arma poderosa nas mãos e precisamos saber usar. Né? A Bíblia diz em Romanos 8, 26, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo. Não é? Às vezes nós não sabemos nem o que nós estamos orando. Começamos a orar e acabamos babando, né? Do lado da cama. Enfim, quantas vezes, de joelhos, né? Cansado, sobra só aquele tempinho para Deus. E aí você começa a orar e daqui a pouco está roncando, babando. Isso é muito interessante, né? E aí quando você volta, você... Irmão, o Espírito Santo está intercedendo por causa disso. Glória a Deus por isso. Mas não se esqueça de interceder pelo teu próximo. A oração ela precisa ser confissória. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Temos muitas, né? Declarar fraqueza, irmãos. Declarar fraqueza, reconhecer erros. Quando Deus olha para dentro do nosso coração, Ele não espera enxergar um coração orgulhoso, mas Ele espera realmente enxergar um coração que entende e compreende que precisa dEle. Né? Perdoa-nos as minhas dívidas, confessa o teu pecado, confessa a tua fraqueza para Deus. Existem fraquezas, irmãos, que nós até compartilhamos com irmãos, me ajuda em oração, mas outras você precisa confessar ao Senhor. Todas nós precisamos confessar a Deus, e nem todas aos irmãos. Às vezes pedimos ajuda, mas não é tudo que nós pedimos ajuda. Existem coisas que serão resolvidas apenas entre você e Deus no teu quarto. Somente você e Deus. Salmo 5, versículo 1, 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o que o salmista diz: o seu pecado não está diante de mim, está diante de você. Você sabe perfeitamente qual é o problema, você sabe perfeitamente qual é a fraqueza, você sabe perfeitamente aonde, se você der mais um passo, você vai cair. Não é? E é isso que nós precisamos confessar diante de Deus. Senhor, me segura, Senhor, me sustenta, Senhor. Senhor, olha a minha falha, olha a minha fraqueza, olha o meu coração, Deus. Provérbios 28 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são infinitas. Não é isso? Deus tem misericórdia para todos nós. Cabe a nós, irmãos, confessarmos e deixarmos. Às vezes nós entramos num ciclo vicioso, não é isso? Peca e perdão, peca, pede perdão, mas não, confessa e deixa, abandona. Deus, Ele é fiel para te sustentar nessa caminhada. Né? Quando você estiver de joelhos, abra o teu coração diante de Deus, rasga o teu coração diante de Deus. A Bíblia diz que Ele não resiste um coração quebrantado, não rejeita um coração quebrantado. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus por isso. Os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Sabe por quê, irmãos?
Imagina Deus, conhecedor de todas as coisas, olhando para dentro do teu coração e você achando que está deixando aquela manchinha escondidinha. Não tem como, Deus vê tudo. É por isso que quando nós abrimos o coração e mostramos a Deus aquilo que está dentro de nós, Ele é fiel e justo para perdoar. É isso que às vezes nós não entendemos, não compreendemos, que Deus está vendo todas as coisas. A nossa oração ela precisa ser uma oração jubilatória. Quantas vezes, irmãos, ou quanto tempo tem que nós não fazemos uma oração apenas de gratidão a Deus? Não é? Às vezes é só pedido uma lista imensa, mas não gastamos tempo para agradecer ao Senhor. Uma oração jubilatória é aquela que revela alegria, gratidão, ser agradecido pelas mínimas coisas. Não é verdade? Eu acho muito interessante que a neurociência, ela explica algumas coisas hoje, a ciência explica algumas coisas hoje, né? E a ciência, né, diferente do que muitos pensam, vem de Deus. Deus deu capacidade e sabedoria aos homens para hoje nós termos ciência, né? E de acordo com um centro de pesquisa lá da Universidade da Califórnia, expressar gratidão regularmente provoca uma mudança na estrutura molecular do cérebro, mantendo a massa cinzenta, trabalhando em perfeita ordem e nos fazendo mais saudáveis e felizes. Aleluia. A ciência diz isso. Agora olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3,15. E a paz de Cristo, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando olhamos, irmãos, para a Bíblia, nós nos surpreendemos. Hoje a ciência descobre uma terapia que Deus usava lá atrás. Lá atrás, o Senhor já dizia, seja agradecido. Abra o teu coração à gratidão. Irmãos, muitos cristãos vivem esmorecidos, cabisbaixos e moribundos, porque não conseguem agradecer nada. Está tudo ruim, nada está bom para eles. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pisaram no teu pé, graças a Deus. Que pisaram no meu pé, por quê? Porque eu senti dor e meu pé está aqui, eu tenho um pé para alguém pisar. Irmãos, precisamos agradecer as mínimas coisas. As dificuldades muitas das vezes nos levam a enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. E principalmente tudo aquilo que Deus ele traz até nós. Tem um texto em Deuteronômio que também me chama muito a atenção. Deuteronômio capítulo 8, depois você pode até meditar nele se você quiser, a partir do versículo 10. Comerás, pois, e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido, estarem satisfeitos, depois de terem edificado boas casas e estares morando nela, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os seus rebanhos, tua prata, o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, se exalte em teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquela grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras e escorpiões e de terra árida, em que não havia água e onde te fez sair a água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para nos últimos dias te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Olha isso. Olha o que Deus está falando. As bênçãos vêm de Deus. As bênçãos vêm de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E o homem enrijece o coração e diz, não, foi na minha força. Foi no meu conhecimento. Não é isso, irmãos, que Deus espera de nós. Deus espera que você tenha um coração agradecido. Que você agradeça por tudo aquilo que você tem. Que você agradeça pelas benfeitorias que Ele tem feito,
reconheça tudo aquilo, a graça alcançada, a salvação, reconheça a única promessa que Ele nos fez, né? Qual é? A vida eterna, não é, pastor? Amém. Não, irmãos, a tua oração ela precisa ser uma adoração adoratória e não uma oração murmuratória. Versículo 1, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lá embaixo no versículo 13, a parte B, embora seja um acréscimo, nós podemos usar também quando ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Adoração a Deus. Precisamos ter um caráter de adoração, irmãos. O salmista ele diz lá no capítulo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. A nossa vida precisa ser vida de adoração a Deus. Quando dobrarmos os nossos joelhos, faça orações de adoração, aonde você vai somente adorá-lo, aonde somente você vai exaltar a soberania, a divindade de Deus, aonde você vai reconhecer que Ele é soberano. Amém, irmãos? Adore a Ele aonde você estiver, com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas palavras, não é? Com tudo, com a sua forma de pensar, forma de agir. Salmos 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Então tribute a Ele aquilo que Ele merece, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Faça declarações de amor ao Senhor, diga que ama, mas não apenas com palavras, demonstre com o seu dia a dia o seu amor a Deus. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, nós aprendemos muitas coisas. A arma poderosa que nós temos na nossa mão e precisamos usar todos os dias da nossa vida. A oração ela deve ser o máximo específica possível, sem rodeio, não é? Sem encheção de linguiça. Olha o que diz aqui: orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Tempo de oração não significa qualidade em oração. Não estou com isso dizendo que você não possa orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, a hora que for necessário. Mas não significa também que você orando 3 horas consecutivas você será respondido. O que nós precisamos entender é que o nosso clamor precisa ter qualidade diante de Deus. Objetividade. Não como farofa, mas precisa ser objetivo naquilo que nós esperamos atingir e alcançar. Quando eu olho para Tiago, capítulo 5, diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, não é? Orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Elias ora fervorosamente, o céu se tranca. E lá em 1 Reis diz o seguinte, capítulo 17: Então Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Quantas horas Elias usou para proferir essas palavras aqui? Qualidade de oração, irmãos. Objetividade. Elias orou com fervor, a Bíblia diz, mas não orou 5 horas consecutivas. Tinha intimidade com Deus, irmãos. É esse relacionamento que nós devemos buscar. Não é por muito falar que seremos atendidos, não. Mas precisamos definir bem aquilo que nós queremos. Pedir a Deus. Deus conhece as nossas necessidades, dificuldades, e Ele quer ouvir da nossa boca o nosso clamor. A oração e a resposta estão disponíveis a todos nós. Não é uma prerrogativa do pastor,
não é uma prerrogativa do evangelista, não é uma prerrogativa apenas do ministério da igreja, não, nada disso. É uma prerrogativa para todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. O céu ainda está aberto. Não há lockdown nas regiões celestiais. E todos nós podemos alcançar, através da cruz de Cristo, através daquele que estava na cruz, Jesus Cristo, nós podemos alcançar. E para finalizar esta mensagem, eu quero finalizar com Filipenses 4, versículo 6. Mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. A igreja ela tem passado por um momento difícil na face da terra. E o ser humano ele é tendente a procurar culpados. Quando algo estraga na sua casa, por exemplo, você começa a fazer aquele rateio procurando quem quebrou. Quem é o responsável disso aqui e tal, enfim. Então o ser humano ele tende a procurar culpados. Irmãos, nós não temos que procurar culpados para a crise que está aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós precisamos entender com a nossa mente santa que há uma força maligna agindo por trás disso tudo. E é exatamente aonde a igreja deve se posicionar. A culpa é da igreja, a culpa é dos governantes, enfim, o ser humano fica assim procurando culpa e, no entanto, nós precisamos apenas nos posicionar, irmãos, de joelhos dentro do nosso quarto, e aí nós veremos as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa fixar essa palavra no teu coração. E quando você estiver no teu quarto, você entenda que a arma mais poderosa está disponível e está nas tuas mãos. Ore com fé, confiando que os olhos do Senhor estão sobre a vida do justo, confiando que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão fechados, tampados, as orações principalmente que serão feitas aqui nesse lugar e dentro do teu quarto. Ore com objetividade, com fé, confiando que Deus não dorme. Amém, amados? Glória a Deus. Vai encerrar? Não? Tá. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos pedir a Deus que Ele venha nos ensinar. Né? Venha nos ensinar. Nós aprendemos diariamente uns com os outros e todos com Deus. Aprendemos com o Espírito Santo. E só Ele pode nos levar a uma vida em excelência na oração. Né? Só Deus pode. Às vezes bate a preguiça, às vezes bate o desânimo ou aquele sentimento de que não seremos atendidos, né? Mentira do diabo. Sempre somos atendidos, irmãos. Sempre somos atendidos. Por quê? Porque a vontade de Deus é aquela que prevalece e permanece. Aleluia. Talvez não seremos atendidos da forma que esperávamos ser. Né? Às vezes nós esperamos respostas positivas e Deus diz não. Porque Ele enxerga além dos nossos olhos. Mas somos atendidos sempre. Nós precisamos entender que é a única forma que nós temos de falar com Deus. Na palavra, Deus fala conosco. Na oração, nós falamos com Deus. Amém, amém, irmãos? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai amado, pela Tua palavra, Pai, que é santa, poderosa, viva e eficaz, Senhor, nos nossos dias. Tantas coisas, ó Deus, saem da validade, Senhor, mas a Tua palavra não, Pai. A Tua palavra ainda vale até hoje para nós, Pai. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, a nossa fraqueza, Pai, no tocante à oração, Pai. Reconhecemos, ó Deus amado, que nós não gastamos o tempo necessário, Senhor. Reconhecemos, ó Deus amado, que nós enchemos o nosso coração com tantas coisas. E nos esquecemos, ó Deus querido, que esta arma poderosa está disposta, Senhor, para todos nós. Aleluia. Às vezes nós esquecemos, ó Deus, que a oração abala os pilares do inferno,
Que através da oração nós podemos, ó Deus, penetrar, ó Deus, em ambientes, ó Deus querido, e resgatar almas do inferno. Que através da oração, Senhor, nós podemos tocar, ó Deus amado, a sua presença, Senhor. Senhor, enche o nosso coração de fervor nesta manhã, Pai. Enche o nosso coração do Teu Espírito Santo para que Ele nos guie, Senhor. Todas as vezes que nós estivermos orando, Senhor, que sejam palavras, Senhor, objetivas, incisivas, ó Pai. Meu Deus, que sejam palavras, ó Pai, guiadas por Ti, Senhor. Que não venhamos, ó Deus, a gastar o nosso tempo com palavras vãs, Senhor, ou com listas de pedidos pessoais, Pai, apenas, mas que possamos, ó Deus, aprender na Tua palavra, Senhor, que temos, ó Deus, diversos objetivos a serem alcançados. Ensina a Tua igreja, Pai. Ensina, Senhor, a Tua igreja, Pai, que através da oração é que nós iremos ver as mudanças acontecerem no nosso dia a dia, Pai. Não nos deixa, Pai, negligenciar, Senhor, esse instrumento poderoso que foi utilizado, Senhor, pelos Teus discípulos, que foi utilizado, ó Deus, pelos homens do passado, que foi utilizado pelo Senhor, e que muitos de nós hoje não utilizamos. Tem misericórdia de nós, Pai. Fortalece a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Alcança, Deus, cada coração, Pai, presente aqui nesse lugar, Pai. Ah, Deus, quantas vidas, ó Deus, que aqui estão, Senhor, já não sabem, Pai, o que é orar. Já perderam, Senhor, o ânimo da oração. Já não acreditam mais, ó Pai, naquilo que estão orando. Meu Deus querido, tem misericórdia, Pai, que esta mentira do diabo, Senhor, seja desfeita, Pai. Meu Deus, quantas das vezes, ó Deus, o diabo tenta sussurrar em nossos ouvidos, dizendo que não terá jeito, ou que o céu está fechado. Mas nós temos a certeza, Pai, que a porta da graça está aberta. E que o Senhor está atento, Pai, ao clamor que está sendo feito nesse lugar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, misericórdia e força para prosseguirmos, ó Deus, diante das dificuldades, mas com os olhos colocados no Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.